Tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre concordância verbal e nominal, agora nós falaremos sobre concordância nominal. Existem diferentes tipos de casos de concordância verbal e nominal e agora nós iremos acompanhar esses principais casos de concordância nominal. A concordância nominal com pronomes pessoais. O adjetivo constitui uma concordância em gênero e número com os pronomes pessoais. Por exemplo, ele é brincalhão, ela é brincalhona, eles são brincalhões, elas são brincalhonas. A concordância nominal com vários substantivos. O adjetivo constitui concordância em gênero e número com o substantivo que está mais próximo. Ele também pode estabelecer concordância com a forma no masculino plural. Por exemplo, caneta e caderno emprestado. Caderno e caneta emprestada. Caneta e caderno emprestado. Nesse caso, o adjetivo ele vai constituir essa concordância com o gênero que está mais próximo. No caso de caneta e caderno emprestado, ele estabelece uma concordância masculina no singular, porque o caderno está mais próximo, e caderno e caneta emprestada constitui uma concordância feminina pelo fato do caneta estar mais próximo. Caneta e caderno emprestados, ele estabelece uma relação concordando com o substantivo, masculino, e como tem dois substantivos o adjetivo está pluralizado, ele entra no singular, no plural, como eu disse, mais masculino, porque é o que prevalece no caso da concordância no plural. Concordância nominal com adjetivos. Quando existem dois ou mais adjetivos no singular, o substantivo continua no singular, se existir um artigo no meio dos adjetivos. Caso não tenha um artigo, o substantivo deve ser escrito no plural. Por exemplo, a aluna simpática e a antipática. O aluno simpático e o antipático. As alunas simpática e antipática. Os alunos simpático e antipático. Concordância nominal com bastante, muito, pouco, meio, caro, barato, longe. Essas palavras instauram concordância em gênero e número com o substantivo quando exercem a função de adjetivo. Comi meio chocolate, comi meia maçã, há bastante procura, há bastantes pedidos, vi muitas crianças, vi muitos adultos. Concordância nominal com é permitido e é proibido. Essas expressões, o adjetivo se modifica em gênero e número quando tiver a participação de um artigo determinando o substantivo. Quando não tiver artigo, o adjetivo fica invariável, no sujeito masculino singular. Por exemplo, é permitida a entrada de cães, é proibida a entrada de cães, é permitido a entrada de cães, é proibido a entrada de cães. No caso da concordância nominal com mesmo e próprio, os termos mesmo e próprio estabelecem uma concordância em gênero e número com o substantivo, quando agem como adjetivo. Por exemplo, na mesma estrada, no mesmo trabalho, nas mesmas estradas, nos mesmos trabalhos, na própria residência, no próprio escritório, nas próprias residências, no caso do plural, nos próprios escritórios, no caso também do plural. A concordância nominal com menos permanece invariável independente da sua atuação. Por exemplo, seja um advérbio ou um adjetivo. Por exemplo, menos tristezas, menos aborrecimento, menos aborrecimento. No caso da concordância verbal e nominal, é preciso também a gente avaliar a compatibilidade existente entre os elementos da oração, até mesmo pelo caso da harmonização, dos elementos da frase. A concordância verbal vai se referir ao verbo em relação ao sujeito, já que a concordância nominal vai se referir também à classe de palavras, que no caso é o substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo. E para fazer essa concordância verbal e nominal, é necessário também observarmos o termo que ele se refere. Aí é aquilo que eu sempre menciono, da gente fazer umas setinhas para analisar os elementos da oração. Tudo bem? Peço que vocês ouçam essa aula, anotem as dúvidas para na próxima aula nós podermos discutir o nosso conteúdo.